Mas entrando nesse mundo do empreendedorismo, das empresas, do negócio... E você tinha me feito uma pergunta, eu esqueci. Da onde surgiu essa questão? Na faculdade você já tinha essa intenção de ser chefe? Legal. Cara, eu não sou... Porque a gente fica contando, você vê um recorte, você acha assim, nossa, ele é o mais dedicado do mundo, esse cara aí, ele é perfeito, só sendo ele para ser empreendedor. Cara, eu falei aqui, até brinquei com vocês, que chegou uma pessoa outro dia lá comentando, eu não concordo com tudo que você fala, mas parabéns pelo seu trabalho, eu gosto de muita coisa. Nem eu concordo comigo mesmo. Nem eu concordo com tudo que eu falo, que eu faço. E assim, eu vou dar um exemplo do que eu fiz, mas não quer dizer que minha vida é totalmente organizada, que as coisas acontecem perfeitas. Não, isso é totalmente o contrário do mundo do empreendedorismo. Mas antes de fazer a faculdade de gastronomia, eu falei assim, eu preciso saber onde eu vou estudar, as localizações dentro de São Paulo. Mandei e-mail para a coordenação da Embi Morumbi, mandei e-mail para a coordenação do Senac. Fui visitar com um horário agendado, bonitinho, visitei o Senac, visitei a Embi Morumbi. O Senac era lá em Santo Amaro. Eu falei, nossa, é muito afastado, cara. Como que eu vou trabalhar no meio de São Paulo e ir lá todo dia estudar, depois voltar? É muito afastado, é complicado. Então, preferi a Embi Morumbi, visitei as estruturas, eu vi tudo aquilo. E aí eu comprei na época ali, que eu já tinha 24, 25 anos. Eu não era mais estudante, mas eu comprei, que ainda existia, físico, o Guia do Estudante da Abril. Tinha o Guia do Estudante da Abril, de todas as profissões, né? As faculdades, onde você podia estudar, quais eram as melhores, as mais ranqueadas, o Guia do Abril. Aí eu fui lá e vi lá as faculdades de gastronomia e vi as possíveis profissões que você poderia atuar como um chefe de cozinha, como um formado em gastronomia. E aí ali tinha consultor, tinha professor. Eu falei, esse é o meu caminho, eu quero ser consultor, eu quero ser professor. E aí ali as coisas foram caminhando nesse sentido. E aí... quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, cara. Que nem hoje lá o impasse que a gente teve aqui hoje de manhã. Esqueci de te avisar, avisa que não, eu tô aqui do lado onde resolve o problema, tá tudo certo. Na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu cheguei mais longe do que eu tinha chegado em 10 anos de carreira de TI. Que isso, cara, que incrível. Porque eu tava no lugar certo, fazendo o que eu gostava, tipo, com dedicação total. E aí um dos exemplos que eu dou desde sempre é o Starbucks. Cara, café, todo mundo tem café. Eu hoje tenho a minha marca, beleza? Mas eu cheguei aqui, tinha café, na sua casa tem café. Bom ou ruim, todo mundo tem café, cara. Sim. Todo mundo tem café. O Starbucks fez um café diferente, de um conceito diferente, que ele começou em Seattle, depois foi para Chicago, e ele vendeu café, mas com uma outra pegada. Era uma experiência de loja, aí depois ele pôs o Wi-Fi, ele levava as pessoas para lá, e ele trouxe um conceito italiano de Milão para os Estados Unidos. Então, assim, cara, ele reinventou a história do café. Então, assim, cara, você consegue vender qualquer coisa, contanto que você esteja no lugar certo, que você faça o que você gosta, que você tenha aptidão para aquilo, que você se dedique para aquilo. E aí, quando eu entrei na gastronomia, era aquilo ali. Pô, eu falei, cara, é isso aqui. E aí, tinha evento, workshop, curso extra, aula extra, eu fazia tudo. Eu fazia de tripas coração para fazer tudo. Tinha palestra, eu fazia tudo. Aí eu fui assistir uma das palestras. Era um concurso gastronômico. Estamos abrindo aqui um concurso gastronômico aqui e tal, não sei o quê. Aí aquele concurso gastronômico, eu falei, vou me inscrever. Eu não mandei um projeto, eu mandei 5 projetos. Mandei 5 projetos, pensei nos projetos e perguntava e via e tal, não sei o quê. Mandei 5. Um foi aprovado. Fui finalista. Dentre os finalistas, eu acho que tinham 6 finalistas, né? Outros alunos de outras faculdades. Concorri com todos eles. Fui lá e fiz e não sei o quê. E me dediquei ao máximo para aquele projeto. Montei um puta de um projeto, apresentei. Ganhei um concurso gastronômico. E esse concurso gastronômico me propiciou a estudar na Le Cordon Bleu Paris, lá na França, que eu ganhei esse concurso. Ou seja, em 1 ano e meio, que depois eu ganhei o concurso no final do primeiro ano de faculdade, e eu fiz depois no outro semestre o curso lá na França. Eu falei assim, cara, em 1 ano e meio eu já estou formado na maior faculdade do mundo, que eu fiz um curso de especialização, tá? Eu não fiz um extenso, porque às vezes as pessoas acham que fiz um extenso. Não, fiz um de especialização em cozinha regional francesa. Mas hoje eu tenho uma formação na maior escola de gastronomia do mundo em menos de 1 ano e meio na área que eu deveria estar. Encontrou tua missão, né, cara? Teu propósito, cara. Eu falei assim, em TI eu não tinha chegado nem... Eu via o pessoal que tem aptidão seguindo, virando gerente, montando empresa, crescendo, não sei o que lá. Eu falei assim, cara, eu não pisei nem na porta do MIT, né, da Massachusetts Institute of Technology lá dos Estados Unidos. Eu não cheguei nem na porta do MIT, eu já tô formado na Le Cordon. Mó barato, cara. Que história legal. O mundo da gastronomia, de uma forma geral, é muito desafiador, né? Você contou um pouco ali dos desafios e tal.
como foi para você, né, que descobriu ali a gastronomia, desde pequeno já tinha essa aptidão dentro de você e depois você descobriu que era a sua vida, era o seu propósito, né? Cara, como é que foi empreender, cara? Porque o mundo na verdade, o empreendedorismo é desafiador. O mundo da gastronomia mais ainda. Num Brasil, né, num país, falando do nosso país, que essa cultura da gastronomia, do café especial, da comida especial, as pessoas não entendem muito, vieram entender agora, nos últimos anos, com os reality shows. Em São Paulo, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas capitais. Tal. E os reality shows trouxeram uma outra visão sobre isso, até uma glamorização tal. Como é que foi para você empreender, cara? Esse teu insight de empreendedorismo. Vou empreender aqui, vou fazer isso, vou montar negócios. Como é que foi essa virada de chave para você? Cara, esse negócio de empreendedorismo é pra gente louca, né? Não é possível, né? Não é normal. No Brasil ainda, assim, não é pra gente normal, né? Tu tem que ter isso aí dentro de você de alguma forma que ele te move, te leva. Não é fácil mesmo, não. E nada que não possa ser praticado, aplicado, aprimorado. Eu não quero desincentivar, não. Você que pensou isso um dia, vá, mas saiba que é um caminho que é árduo. Eu considero que o meu primeiro empreendedorismo foi fazer CD personalizado para os meus amigos e para os meus familiares, que eu baixava MP3, eu baixava lá, que meu pai, ele era engenheiro, tinha um escritório, tinha internet boa ali e tal, não sei o quê. Então eu baixava as músicas e montava, pegava, Carlão, faz uma lista aí de músicas aí. Tu colocava a lista de músicas, eu baixava, montava um CD para você e te vendia, R$10, R$15, sei lá. Na época eu vendia os CDs. Então, cara, eu já fazia isso desde moleque, lá 13, 14, 15 anos eu fazia esse tipo de coisa. E depois, na área de TI, eu empreendi também. Então, eu montei uma empresa lá no Guarujá de prestação de serviços, de outsourcing, que era a parte de infraestrutura de escritórios. Então, você tem aqui o seu computador, você tem suas coisas e tal. Eu vinha aqui e arrumava sua impressora, instalava o Wi-Fi, não sei o quê. Aí eu tentei vender o Wi-Fi no Guarujá. Cara, o Guarujá, gente, Guarujá. Eu falei assim, não, eu vou vender o Wi-Fi. Tinha começado o negócio do smartphone, o iPhone já existia. Eu falei assim, não, eu vou vender pros caras, porque o cliente deles é lá de São Paulo. O cara vai vir com um celular que já pega o Wi-Fi, que ele tem internet. Então eu vou vender aqui pros restaurantes. Cara, acho que eu vendi pra 2, 3 e olhe lá, suando assim pra vender pro cara, porque o cara não queria, não fazia. Não... Cara, os restaurantes do Guarujá, assim, eu vou fazer uma crítica, quem é do Guarujá pode ficar sentido o que for, é a minha cidade e tal, mas assim, não tem um restaurante no Guarujá com um chefe de cozinha. Não tem restaurante que tenha uma questão de gastronomia, de alta gastronomia, que tem um chefe assinando aquele cardápio, que eu conheça, tá? Posso estar errado, mas que eu conheça, não tem. Tem restaurantes que são tradicionais da cidade, que a família cozinha, e aí realmente, pô, cara, tem uma boa culinária, tem uma boa comida, tem qualidade. Mas a maioria dos restaurantes do Guarujá, aqueles lá, comerciais, da praia lá e tal, cara, os restaurantes, eu tô falando do Guarujá, tá? É uma cidade grande daqui de São Paulo, é o melhor balneário mais próximo da maior cidade da América Latina e tem esse problema. Os caras vendem comida congelada. Frutos do mar, não sei o que lá. O cara comprou no Atacadão, comprou lá no Munhoz, comprou no, sabe assim, e tá te servindo comida congelada e te cobrando lá, sei lá, R$200 numa paeja. 200? Mentira, deve cobrar 300, R$400. Então assim, cara, o Guarujá tem um problema enorme. E aí isso aí você estende pro Brasil. Se o Guarujá é assim, que é o melhor balneário mais próximo da cidade. O pessoal de Santos vai ficar puto, né? Mas a cidade de Santos, a praia é horrível, né? Então, desculpa, eu tô falando balneário. Lugar para tomar banho. A cidade de Santos é legal, eu nasci lá, gosto, acho da hora. Mas para tomar banho, Guarujá é muito melhor. Então, isso aí se estende para o Brasil todo. Então, é um problema que as pessoas não veem esse valor. Você vai para fora, você vê a cultura alimentar que eles têm, a França, a Itália, os Estados Unidos, é muito maior, de valorizar isso, de entender que esse é um mercado que vale a pena pagar, que não é só eu estou pagando caro, eu estou comendo bem, eu estou comendo uma comida de verdade, eu estou comendo uma comida mais gostosa, mais nutritiva. Por isso que eles exigem. Então, a Bélgica, por exemplo, não tem gordura hidrogenada no chocolate lá. Tem um vídeo meu que eu faço, que eu pego o mesmo chocolate belga lá da Nestlé, o Crunch da Nestlé na Bélgica. Eu pego aqui, que eu comprei no Carrefour, né? Não comprei nenhum empório, não. Comprei no Carrefour um Crunch na Bélgica, aqui.
e o crunch do Brasil. E eu faço vídeo assim, ó, mexendo o chocolate. As gorduras, elas tendem a derreter, digamos assim, aproximadamente na temperatura corporal, acima de 30 graus. Então, o nosso corpo tem 36 graus. Se é uma gordura boa, uma gordura de origem animal, ela vai, né? Ou uma gordura boa, por exemplo, a gordura da manteiga de cacau, ela vai derreter, né, numa manteiga, vai derreter na minha temperatura corporal. Se é uma gordura hidrogenada, que é uma gordura artificial, feita em laboratório, feita em fábrica, né, com processo físico-químico, ela suporta muito mais temperatura. O chocolate belga derrete perfeitamente. Perfeitamente. O chocolate belga vai lá, derrete, e o brasileiro Não acontece nada. Fica um sebo, não derrete. E é a mesma marca, da mesma empresa, do mesmo produto, um na Bélgica, outro aqui. E aí, vamos trazer para o empreendedorismo aqui, cara. Realmente não é nem um pouco fácil. Lá no começo, depois que eu me formei na faculdade, que aí eu ganhei o concurso gastronômico, eu fui trabalhar como consultor dentro da indústria. Então, eu ganhei esse cargo também. Então, o prêmio era você trabalhar como consultor aqui dentro da indústria e também, obviamente, um aprendiz de consultor, né? Porque eu era aluno ainda. Mas você vai trabalhar como consultor dentro de uma indústria que na época era a BRF, que é a Sadia Perdigão, e na época tinha outras marcas, hoje não mais, e estudar lá na Le Cordon Bleu Paris. E aí, depois disso, nesse meio tempo, eu falei, não, preciso empreender. Aí eu comecei a fazer eventos. Aí eu fiz eventos. Então eu fazia eventos personalizados na casa das pessoas. Então eu fazia um coffee break para você, fazia um jantar especial, fazia um almoço de família, um aniversário, um churrasco premium. Então eu comecei a fazer eventos com as minhas duas amigas que eu fiz na época na faculdade, que a gente era o trio ali que a gente sempre fazia juntos. E aí a gente começou a empreender. Depois eu fiz bolo de pote. Fiquei fazendo bolo de pote, cara. É tipo assim, falei, não, mas eu vou fazer um bolo de pote top, sabe, assim, e tal, com receitas minhas, autorais. Fiz bolo de pote, vendi bolo de pote. Aí eu voltei para a indústria, tive a oportunidade de voltar para a indústria. Aí levei uma carreira corporativa. Então depois eu trabalhei na Nestlé, que eu falei deles aqui, eu trabalhei lá dentro, na Unilever, na McCain, que é de batatas fritas, na Royal Prestige, que é de panelas e utensílios de cozinha. Então eu levei uma carreira corporativa de praticamente 10 anos dentro da indústria de alimentos, de utensílios e tal. Mas nesse meio tempo eu já comecei a empreender. Eu já comecei a fazer uma coisa ali, eu já comecei a fazer uma coisa aqui, fazia consultorias, fazia cardápios personalizados, já dava aula. Então eu alugava o espaço. Cara, eu fazia tudo. Eu não era chefe de cozinha. Eu era um maluco, né? Porque eu alugava o espaço, eu montava o cardápio, eu imprimia, eu levava tudo, eu dava aula, eu recebia o feedback. Jogava nas 11, né? Nas 11, cara. Eu punha o anúncio no site que tinha em São Paulo na época de eventos gastronômicos, vendia aquilo ali e tal. Cara, contratava as pessoas para me ajudar, para não sei o quê. Então eu comecei a fazer eventos e depois comecei a dar aulas. E aí teve uma bela hora que eu tava nesse mundo corporativo, eu não me sentia pertencente a esse mundo, que eu também refletia muito a respeito, assim, falava assim, cara, por que eu não tô avançando aqui? Por que eu não sou um cargo alto aqui? Por que eu não tô indo em frente? Porque não era para mim. Não era para mim estar ali. Não era. Tipo assim, teve uma dessas empresas que eu trabalhei que o mais próximo que eu tive de ter uma depressão foi quando eu tava dentro dessa empresa. Porque assim, eu saía de casa antes do sol nascer, pegava um trânsito violento para chegar lá, do outro lado da cidade, aqui em São Paulo. Depois eu voltava para casa, o sol já tinha se posto. Eu ficava lá dentro da cozinha, lá trabalhando, fazendo consultoria, fazendo o que, não via a luz do dia. Eu era tipo um vampiro. Cara, eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de fazer nada. Teve um dia lá que era aniversário da minha irmã, eu não tinha vontade de ir no aniversário da minha irmã. Eu não tinha forças pra ir lá. Então, assim, cara, o mais próximo que eu tive. E aí eu falei, cara, não é pra mim. Por isso que não dá certo, por isso que não tá indo. Eu tenho que voltar ao que é que eu quero fazer. Que eu quero ser livre, eu quero empreender, eu quero ajudar a vida das pessoas. E aí eu falei assim, eu preciso empreender. Eu preciso, de alguma forma, empreender e achar o que é que eu preciso. Eu falei, eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer consultoria, eu gosto de ajudar negócios, eu gosto de ajudar pessoas nas casas delas, né, com a melhor alimentação, ensiná-las e tal, ver a real transformação que causa na vida das pessoas. Aí eu falei, o que tem que fazer? Eu falei, tem que ser na internet, não é possível. O mundo hoje é digital. Aí ali na época eu já tinha lido um dos livros da minha vida, que foi o Marketing 4.0 do Kotler. Então eu falei assim, cara, esse já é o caminho. Isso aí já é o que eu preciso fazer. Aí eu peguei, comecei a procurar na internet.
marketing digital, empreendedorismo, internet, o que eu podia fazer, que não sei o quê. O perfil do chefe curioso já existia. Só que ele ficava lá, postava uma coisinha ou outra, não sei o quê, mas ele já estava crescendo. Ele já tinha ali 10, 15 mil seguidores, assim, só postando uma coisa ou outra, ia crescendo ali e tal. Eu punha lá um software de engajamento, que ele engajava com as pessoas que seguiam, né, e tal. Então ele já fazia uma automação ali para engajar com as pessoas, aí elas começavam a me seguir e tal. E eu patrocinava aquilo ali, ia colocando ali assinava esse software de engajamento e a coisa ia indo. Aí pouco antes da pandemia, quando eu saí de uma dessas empresas que eu estava, eu comecei a escutar muita coisa a respeito disso, ler muita coisa. E aí eu comecei a escutar os conteúdos do Érico Rocha. Sim. Do Fórmula de Lançamento. E aí o Érico montou lá um podcast fake dele lá e tal, não sei o que ele com o amigo dele lá da Fórmula, fazia uma entrevista para ir mostrando para as pessoas as possibilidades, as coisas, e ficava escutando aquilo ali e tal, não sei o quê. Dirigindo no trânsito, escutando aquela conversa ali e tal, desse mundo. E aquilo ali foi me levando e tal. E aí na época, eu tinha sido demitido de uma empresa, estava vendo o que eu fazia e tal. E aí eu tive um belo do incentivo na época da minha mãe e de uma ex na época, que era a minha ex-namorada na época. Então, assim, eu lembro que a gente estava num jantar e tudo, e elas me incentivaram muito, assim, porque a minha ex falou assim, eu não concordo, eu não acho que ele tem que fazer isso, não. Eu acho que ele tem que voltar a trabalhar e ser CLT, que não sei o que lá e tal. Falei, ótimo incentivo, valeu. Aí a minha mãe deu um maior ainda, que ela falou assim, Davi, eu sei que você gosta, né, sabe, sei lá, das suas coisas, de ir no cinema, de sair pro restaurante. Aí eu tenho medo que aí você vai ficar sem dinheiro pra fazer essas coisas, tudo. Eu falei, bom, eu já fali antes de começar, porque ela já disse que eu não vou ter dinheiro. Eu já não vou ter dinheiro, ela já falou. A palavra tem poder, né? Já falou ali. Você vai ficar sem dinheiro. Eu falei, bom, já fali antes de começar. Eu falei, bom, mãe, aí eu repeti isso pra ela, falei, pô, que legal, mãe, eu já fali antes de começar, porque eu já vou ficar sem dinheiro. Aí eu falei, cara, não é bem isso daí. Aí acabei entrando numa outra empresa, né, para trabalhar de CLT, e foi uma boa oportunidade, aí eu não posso negar que foi uma boa oportunidade, até para aquele momento. E na época eu não tinha dinheiro para fazer o Érico Rocha, assim, eu não ia pegar o pouquinho ali que eu tinha guardado para pôr lá para fazer o Fórmula. Aí veio a pandemia. Aí a coisa foi de cabeça para baixo, um monte de coisa, um monte de mudança. Estava trabalhando numa empresa na época e tudo. E aí eu comecei a já alimentar meu perfil. Comecei a colocar coisas no Chefe Curioso e tal, né? Que quem for buscar hoje não vai encontrar, porque eu só mudei o nome, passei pro meu nome, Davi Laranjeira e tal. E aí tinha uma amiga minha, a Bia, essa mesma do Softel Jequitimar, que trabalha com RH até hoje, Beatriz Mint, quem quiser procurá-la, procure, ela trabalha com RH, faz um ótimo trabalho. Aí, na época, eu falei com a Bia, mostrei e tal, não sei o que, ela, Davi, foi incrível, isso aqui é legal. Davi, eu vou comprar esse curso do Érico Rocha e a gente faz juntos, a gente divide isso daí e tal. Eu falei, pô, Bia, legal, cara, ótimo. Cara, eu sentava todo dia à noite, acabava o expediente, eu ia pra mesa, ia ali, ligava as luzes, ficava ali estudando e anotando, estudando todo o fórmula de lançamento, estudando tudo, tal, não sei o quê. Os módulos que não me interessavam, eu não vi, tipo assim, tráfego pago. Como fazer tráfego pago? Eu falei, eu não vou fazer tráfego pago. Mas eu sei que isso é necessário. Então isso foi importantíssimo para eu entender o que é necessário, o que eu preciso. Eu preciso de um copywriter, de um tráfego pago, de não sei o quê, de lá. Então eu sabia o que eu precisava. Eu falei, cara, agora eu sei o que eu preciso. E aí eu comecei em agências. Olha, eu tenho esse perfil, eu pensei nesse curso, nessa necessidade. Vamos fazer e tudo. E aí eu consegui os caras vindo para fazer uma sociedade comigo, né, de investir. Aí passei por uma agência que não deu certo, aí veio outra, e não sei o quê. É aquela batalha, aquela coisa toda. Depois eu descobri o Perpétuo do Ladeirinha, né, do Venda Todo Santo Dia. Aí eu comprei o do Ladeirinha, que eu já tava com grana, eu comprei o do Ladeirinha. Aí eu falei, Bia, agora eu te dou o do Ladeirinha. Então tá aqui o acesso para você acessar e tudo, tô te recompensando, né, e tal. Então, aí eu assisti aquilo tudo. E aí eu falei, não, eu quero Perpétuo, acho que funciona melhor para mim, pro meu produto e tudo. E aí gravei o produto, gravei todas as aulas, coloquei no ar, fiz parceria com agências, com não sei o quê. E é uma batalha, cara, até hoje, assim. E aí, né, Carlão, tipo, não tem uma fórmula mágica. É você trabalhar, é você se reinventar todo dia, é problema o tempo todo. Por exemplo, hoje eu tava vindo para cá, a gente fez uma bela de uma venda do café, né, para um varejista. A gente não entregou. Aí, por que não entregou? Meu Deus, o que aconteceu? Foi um operador logístico.
É o tempo todo, cara, não para nunca. Desafios, né? É o tempo todo. Então, assim, eu tô lendo a biografia do Elon Musk. Hoje ele é o cara mais rico do mundo. Ele é o cara com a empresa automobilística Tesla que mais tem valor de mercado no mundo. Mais que a Toyota, mais que a Ferrari, mais que a Volkswagen, mais que o grupo Volkswagen. Então, assim, o cara é o braço direito do Donald Trump, do maior país do mundo, que não sei o que lá. Só que aí tu vai ler a biografia dele, era problema atrás de problema. A Tesla tinha problema pra caceta. A SpaceX, os 3 primeiros lançamentos não funcionaram. O foguete explodiu. Ninguém acreditava. Ele não tinha dinheiro. Ele tirava dinheiro do bolso. É que ele tava no Vale do Silício também, né? Então ele pegava lá, chamava um, chamava outro. Os caras, tá bom. O Peter Thiel aceitou colocar 50 milhões. O jogo é outro, né? O jogo é outro. Mas Tá no assim, lugar certo também. Sim. mas assim, ele dormia na fábrica. Acabei de ler o capítulo agora, que a Tesla estava com problemas, que era uma empresa de capital aberto, e ele prometeu produzir 5 mil carros por semana. E aí os caras começaram a apostar na bolsa, porque tem esse negócio da aposta, Sim. né? Você aposta que não vai dar certo. Se você apostar que não dá certo, você ganha dinheiro se não der certo. Então ele tinha que fazer isso. Ele ficou 3 meses na fábrica, dormia na fábrica, morava na fábrica. Tinha dias que ele ficava lá 4 dias seguidos sem sair da fábrica, acompanhando a linha de produção, fazendo, modificando, não sei o quê. Então assim, cara, é isso. Aí tu é o Elon Musk, não sei o quê. Ele tem um QI, sei lá, de 180. Ele viveu no Vale do Silício porque o pai dele, a mãe dele tinham coisas nos Estados Unidos, no Canadá, ele conseguiu chegar lá com QI 180. E ainda assim, até hoje, com certeza, tem um monte de problema, cara. Não tá isento de ter os problemas que todo mundo tem. Entendeu? Verdade.